No Cafeína de hoje nós temos uma missão considerada por muitos como nada fácil. Você sabe como declarar o imposto de renda dos seus investimentos? Tem gente que foge do assunto, seja pela chatice do tema, seja por ter muitas etapas, até finalmente entregar à Receita todas as informações de onde, como e quando você investiu. Vamos ver hoje como declarar ações, BDRs, ETFs e os dividendos desses tipos de ativos. Vamos te ajudar mostrando o passo a passo de cada um destes investimentos. Então, se prepara que tudo isso acontecerá depois da vinheta. É aquela época do ano, Sammy Boy, em que as pessoas já começam a se perguntar o que eu vou fazer para declarar os rendimentos. Como fazer isso? Você já fez a sua declaração deste ano? Não, eu não tenho nada a declarar. Não, tenho sim. O problema é falta de tempo. Mas vou fazer. Eu gosto de fazer em duas etapas. Na primeira eu pego todos os documentos, inicialmente no sistema, depois eu vejo aí se eu esqueci de alguma coisa ou não. Lembrando, né, que quem declara antes tem dentro do grupo de reembolso, de restituição, prioridade, né? Mas o programa de hoje é dedicado não a como fazer a declaração do imposto de renda como um todo, e sim sobre a declaração do imposto de renda dos investimentos. Então essa é a nossa missão de hoje. Bem, cada tipo de ativo tem uma particularidade. Para começar, quem investiu qualquer valor na Bolsa de Valores deve fazer a declaração, mesmo que parte dos ganhos seja isenta de tributos. O contribuinte deve descrever todos os seus investimentos do ano completo de 2020 em sua declaração. Entram na regra os fundos de investimento e imobiliário, ações, BDRs, ETFs, tudo deve constar nos respectivos campos destinados a cada categoria. Todo o investimento mantido na sua carteira deve ser reportado no espaço destinado a bens e direitos. No caso de quem investe em ações, os contribuintes já estão ou devem estar habituados ao pagamento da DARF. Ela é o melhor meio para recolher os tributos sobre as negociações no mercado acionário, lembrando que é acima de R$20 mil, né, venda de R$20 mil, e caso o investidor tenha obtido lucro abaixo desse valor, o investidor fica isento no caso de ações, exceto se for day trade. Lembrando que os custos de corretagem e emolumentos já são descontados no lucro apurado do mês, assim como perdas. Então, às vezes você teve ganho com uma, perdeu com outra. Se no geral você teve ganho e vendeu mais que 20 mil, paga imposto, excluindo o day trade. Quando o investidor tem perdas, elas podem ser usadas para abater o imposto a ser pago em um mês em que foi registrado o lucro. Vamos supor que alguém teve um prejuízo de R$10 mil em janeiro e um lucro de R$20 mil em fevereiro. Essa pessoa poderá subtrair os valores desses 2 meses, totalizando então um lucro de R$10 mil, valor que incidirá o imposto. Vamos agora ver na prática como a declaração de ativos em renda variável, começar pelas ações. Antes de tudo, Doni, você precisa ter todos os informes em mãos das respectivas corretoras em que você opera. Existem 3 formas de fazer a declaração. Você pode tanto ir no online, lá no IR 2021, diretamente no ECAC, por meio do aplicativo no celular ou tablet, é a segunda forma, e a terceira é baixando o programa no seu computador. E você pode começar a declaração do zero, fazê-la a partir da declaração do ano anterior ou ainda usar a declaração pré-preenchida com os dados de outras declarações recebidas pela Receita Federal. Já logado na plataforma ou no site do ECAC, com seu código de acesso, lá na área de declaração do IR 2021, abra a ficha Bens e Direitos. Clique no código 31 Ações e informe as ações que você possuía em 31 de dezembro de 2020. Na parte Discriminação, informe a quantidade de ações, assim como o nome, CNPJ da companhia e a corretora que você usa para fazer as negociações. No campo Situação, tanto na data em que aparece 31 de dezembro de 2019 como em 31 de dezembro de 2020, deve ser informado o valor de aquisição das ações, independentemente do dia do ano em que você as tenha comprado. Esse valor virá no informe de rendimento enviado pela fonte pagadora, ou seja, pela sua corretora. Agora, você vai precisar preencher os campos com todas as ações que tiver em carteira, seguindo a mesma lógica. Se foi a primeira vez que você comprou ações, o campo que tiver o ano de 2019 deve estar
com R$0 no valor preenchido. Já se nada mudou, se você não comprou nem vendeu ações entre 2019 e 2020, mantenha os valores declarados anteriormente. Agora, vocês podem se perguntar, e no caso da venda das minhas ações ser abaixo de R$20 mil e não ter sido decorrente de day trade? Preciso declarar, já que a venda não é tributada? A resposta é sim. Você precisa declarar tudo, mesmo que seja um investimento não tributável. Então você precisa acessar a ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis e informar na opção 20, Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores. Daí é só inserir os valores. Já para as operações de day trade, isso é, quando você compra e vende ou vende e compra no mesmo dia, abra opções Operações Comuns /Day Trade e clique na seção Renda Variável. Com as DARFs em mãos, informe o valor do lucro ou prejuízo obtidos em cada mês, separando as operações comuns das de day trade, caso tiver alguma. No campo referente ao mês de janeiro, você deve checar se há prejuízos para compensar de dezembro de 2019. Se tiver, preencha o valor com sinal negativo em prejuízos a compensar. Ao final de cada mês, é preciso ir na parte consolidação do mês e verificar se a alíquota foi calculada de forma correta no campo imposto a pagar. Agora, informe o valor pago da DARF em imposto pago, senão você vai estar pagando mais do que deveria. Vamos agora ver como fazer para declarar os dividendos. Apesar deles serem isentos de tributação, é necessário declará-los no IR. Para isso, abra a ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis e selecione o código 9, Lucros e Dividendos Recebidos. Agora clique em Novo e informe se é titular ou dependente, assim como o nome da empresa que pagou os dividendos e o valor recebido. Será necessário fazer isso em cada ação que você possui que tenha pagado dividendos. No caso de juros sobre capital próprio, JCP, existe a tributação de 15% pela Receita Federal na data em que for feito o depósito ao acionista. O JCP, que você recebe na conta da sua corretora, já tem o IR descontado antes, mas ambos precisam ser declarados, tanto o valor total quanto o IR pago na fonte. Para isso, vá na área Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva /definitiva. Clique na opção 10, que significa juros sobre capital próprio. Aí é só informar o titular, o nome da fonte pagadora, o CNPJ e o valor para cada ação que pagou os juros sobre o capital próprio. Repita esse processo em cada ação que pagou esse recebimento, essa bonificação, em sua carteira de investimentos. Vamos agora ver como declarar ETFs, os Exchange Traded Funds de renda variável. O imposto de renda só incide quando há lucro na operação. A alíquota é fixa em 15% sobre o ganho de capital nas negociações. Diferente das ações, todo lucro com venda de cota de ETF é tributado. Não existe aquele limite até o qual o tipo de investimento ou lucro é isento. É preciso ter em mãos os informes de rendimentos fornecidos pela instituição em que foram realizadas as operações. Vale ressaltar aqui que a corretora não é obrigada a fazer as contas para o investidor, mas sim compartilhar os dados. Vale lembrar que nos ETFs já existe uma retenção de 0,005% direto na fonte. Mesmo assim, o investidor deve declarar tanto o saldo como os rendimentos. Abra a ficha de bens e direitos, selecione a opção no código 74, quer dizer fundos de ações, fundos mútuos de privatização, fundos de investimento em participação e fundos de investimento de índice de mercado. Esse último, só por curiosidade, é o caso. Agora, clique em Novo. Nesta etapa, será necessário preencher o CNPJ da instituição ou corretora que administra o ETF. Na área Discriminação, é preciso colocar todos os dados do ETF, como o nome dele e o número de cotas. No campo Situação, é onde se coloca a soma do seu ETF. Aqui entram os custos de corretagem, além dos valores das cotas. Se, por exemplo, você adquiriu 10 cotas de um ETF por R$20 cada, seu valor de aquisição foi R$200. Se a taxa de corretagem somar R$5, o total a incluir nessa lacuna será R$205. Encerrada a parte da declaração do saldo, precisa agora declarar os resultados das operações em ETF.
Isso significa que eventuais lucros ou prejuízos também devem ser registrados em todos os meses do ano. É preciso separar as operações comuns, onde a data da compra é diferente da data da venda, das operações de day trade. Isso porque, como eu falei, day trade tem uma tributação especial, nesse caso 20%. Feito isso, acesse a aba Renda Variável no menu principal e selecione a opção Operações Comum /Day Trade. Lembrando que aqui você já deve estar com um informe de rendimento. Preencha os meses em que houve venda de ETF, indicando o lucro ou prejuízo na linha Mercado à Vista /Ações. Agora acesse o quadro Consolidação do Mês, que estará presente em todos os meses lá no fim da página. Nesse local, deve ser preenchido o campo de IR retido na fonte e o imposto que foi pago via DARF naquele mês, para que esses valores sejam abatidos no total do imposto devido. Essas informações já estarão no seu informe de rendimento. E no caso dos prejuízos acumulados, assim como no caso das ações, os ETFs também podem ser abatidos. Esse valor pode ser utilizado nos meses seguintes para ser abatido do lucro de alguma outra operação. Só não é possível fazer compensações trocadas, ou seja, entre operações comuns com day trade. Isso não pode. Existe também uma aba chamada Resultados. Nela há um campo chamado Resultado Negativo até o mês anterior. Ainda que esse campo exista em todos os meses, apenas o mês de janeiro deve ser preenchido. Caso tenha acumulado resultados negativos nas operações, esses prejuízos podem ser utilizados para abater resultados positivos, o que diminui a incidência geral do imposto. Mas caso você não tenha registrado no ano passado os resultados negativos, você não vai conseguir um abatimento neste ano. E é por isso a necessidade de declarar tudo, porque o imposto deve ser sobre o lucro geral das operações. E se você tiver prejuízo e não colocar no seu IR, vai pagar mais imposto do que deveria. Bem, vamos agora ver o último ativo a respeito do qual vamos tratar aqui hoje no Cafeína, os BDRs. Os recibos de ações listadas no exterior, mas que são negociados na B3. Os BDRs foram liberados ao investidor comum em outubro do ano passado. Então, essa será a primeira vez que muitos irão declarar esse tipo de ativo. Há uma alíquota de 15% de imposto de renda sobre o lucro nas operações comuns dos BDRs. Se o investidor fizer day trade, essa alíquota é de 20% sobre o lucro. Assim como as ações, a pessoa que investe em BDR precisa também recolher mensalmente DARF até o último dia útil do mês seguinte das operações. O que é diferente aqui é que não tem um valor mínimo para isenção, como nas ações em que as vendas abaixo de R$20 mil não são tributadas. O passo a passo para fazer a declaração é o seguinte: você deve selecionar a ficha Bens e Direitos para declarar o saldo das aplicações em BDRs. Clique agora no botão Novo para incluir uma nova posição. No item Código, selecione a opção 49, Outras aplicações e investimentos. Depois você vai ter que colocar a localização, que é a 105, porque seus BDRs estão sendo negociados no Brasil. No item Discriminação, especifique exatamente a quantidade de BDRs, o nome da empresa e o ticker, além da corretora utilizada para a compra. Agora, se eles forem adquiridos em anos anteriores a 2020, então o valor do campo deve ser preenchido a partir da declaração anterior. Já no item Situação, em 31 de dezembro de 2020, deve se preencher com o valor de compra, incluindo taxas e corretagem. Se teve mais de uma compra, você deve somar o valor de todas as operações. E para declarar sua posição de BDRs na ficha de bens e direitos, não será necessário entrar num campo CNPJ, visto que a empresa relacionada à BDR é estrangeira. Então pode deixar em branco ou com valor zerado. Algumas companhias no exterior fazem o pagamento de dividendos, assim como acontece no Brasil. Porém, a tributação é diferente. Nesse caso, o investidor precisa recolher mensalmente, através do Carnê-Leão, os dividendos recebidos com base na tabela progressiva mensal. Essa tabela prevê alíquotas de 0% a 27,5%. O investidor só precisa pagar o carnê mensalmente caso ele tenha recebido mais de R$ 1.903,98 em dividendos. Ou seja, só são tributados os rendimentos mensais superiores a esse valor. Menos do que isso, é isento. Para gerar o Carnê-Leão, é preciso baixar o programa da Receita Federal chamado SICALC. Ele é encontrado no próprio site da Receita. O primeiro passo é converter o valor do dividendo da moeda estrangeira para o real.
Depois, com o valor em mãos, veja se ele se enquadra na tabela progressiva. Segundo a tabela, os valores ficam assim. Atenção, vou pedir para colocar uma bela arte aqui. De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65, paga-se uma alíquota de 7,5%. De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05, paga-se alíquota de 15%. De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, paga-se alíquota de 22,5% e, para finalizar, acima de R$ 4.664,69, paga-se alíquota de 27,5%. E aí, se você teve rendimento dentro dessa tabela, acesse o Carnê Leão online, clique em rendimentos no menu, depois clique no botão mais rendimento e preencha os dados que serão pedidos. Já o investidor que aplica seu dinheiro em fundos brasileiros de BDRs tem outras regras. Isso porque se trata de um ativo em que o gestor faz toda a operação. Você não precisa se preocupar com nada e, nesse caso, a tributação é sempre 15%. O mesmo acontece com fundos de ETF que replicam outros índices de países como o S&P 500. E como dica, guarde sempre uma cópia da declaração, do recibo de entrega e os documentos que comprovam seus bens, direitos e rendimentos. O recomendado pela Receita é que sejam guardados por um período de 5 anos a contar da data da entrega da declaração. Podemos dizer que essa parte é, digamos assim, insuportável? Pouco aprazível, sim, talvez, não está entre as 100 escolhas para fazer num domingo de chuva. Mas o que acontece é que é uma operação necessária. Fazer a declaração é um mal com o qual a gente tem que se acostumar e a cada ano a tendência é ficar mais fácil. Mas com isso, acho que demos um panorama aqui, não é? Eu acredito que esse vídeo pode ser muito útil aí, já que é chato, menos chato com ajuda. Você ficou com alguma dúvida? Azar o seu. Brincadeira, manda pra gente. Escreve, pô. Comenta aí que a gente quer saber. Pra te ajudar. Tá bom. Tem algum outro tutorial que você quer que a gente faça? Outros ativos? Não sei. Qual é? Comente. Boa. Tá bom? Vamos ver agora o quê? Giro de notícias. O ministro Edson Fachin do STF anulou as 4 condenações do ex-presidente Lula decorrentes da Operação Lava Jato. Com isso, o ex-presidente deixa de ser inelegível e pode concorrer às eleições de 2022. A empresa de locação de carros Movida pediu ao CAD que reprove a operação para combinação de negócios entre Localiza e a Unidas. Segundo o fato relevante, o pedido de reprovação é devido a preocupações com a concentração dos negócios e uma transação avaliada em 50 bilhões de reais. Tanto as ações da Localiza como da Unidas tiveram fortes perdas no Ibovespa na segunda-feira. O Nubank pretende contratar mais de 3.300 mulheres em menos de 5 anos. O objetivo da empresa é ter ao menos 50% das mulheres em cargos de gestão até 2025. O banco digital é a única startup entre as 10 mais valiosas do mundo a ter uma cofundadora mulher. Depois do giro de notícias, é hora de saber como foi o fechamento do mercado. O Ibovespa caiu 3,97% aos 110.612 pontos, com o mercado reagindo à notícia de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá todas as suas condenações da Operação Lava Jato anuladas, podendo assim disputar as próximas eleições. As maiores altas foram de Marfrig e Eletrobras. Já as baixas de Localiza, Locamérica e Ezetec. Já o dólar comercial terminou o dia a R$ 5,77 na venda, uma alta de 1,7%, também em relação à decisão do ministro Edson Fachin. Me deu preguiça esse programa. Muita coisa, mas é importante, não tem jeito. Assistir é fácil, difícil é fazer a declaração. Mas já... Não, mas me deu preguiça já pensar sabe, que eu vou ter que olhar tudo o que vem por aí. Mas, enfim. Tchau. Feito. Tchau.